Se você está planejando uma viagem para o exterior, eu tenho certeza que você deve estar preocupado com o câmbio. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você deve investir para planejar uma viagem ou uma graduação no exterior. Fica até o final que eu tenho certeza que o que você vai aprender aqui vai ser muito útil e o que eu vou te revelar eu honestamente nunca vi alguém explicar em língua portuguesa, você vai entender o motivo disso. Meu nome é Renan Zanella, eu sou consultor CFP e também analista CFA. Se você se interessa por economia, finanças, investimentos, gestão de patrimônio em geral, inscreva-se no canal, confira os demais vídeos e fique de olho porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Vamos lá! Um componente fundamental de toda a estratégia de gestão de portfólio é o horizonte de tempo. Então, obviamente que todos querem mais retorno em seu portfólio, mas tudo aquilo que você aplica que tem um maior potencial de retorno também vai ter um risco maior. Então, o que a gente precisa é sempre encontrar o equilíbrio entre três variáveis: a liquidez que você precisa no seu portfólio, o retorno que você busca e o risco que você está disposto a correr. Cada um vai ter um equilíbrio diferente, baseado na sua idade, baseado no seu conhecimento, o patrimônio disponível, o nível de aportes, o padrão de vida, mas é isso que você sempre tem que pensar, são essas três variáveis. Então vamos pensar no caso de uma aposentadoria. Qual que é o risco da aposentadoria? O risco que você não quer ter é de chegar lá na frente com 60, 70 anos e não ter acumulado o patrimônio necessário dado o seu padrão de vida. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de aposentadoria, você pode correr um pouco mais de risco nesse momento, pode ter uma carteira mais volátil, porque você não precisa do dinheiro hoje, logo você também não precisa de liquidez e provavelmente essa carteira no longo prazo ela vai ter um retorno maior. Então, para cada objetivo, o horizonte de tempo vai ser diferente e a estratégia vai ser diferente. E se você está planejando uma viagem para daqui 6 meses, um ano, ou mesmo você já tem um gasto, uma data pré-determinada, talvez o seu filho, a sua filha vai começar uma universidade nos Estados Unidos daqui 2, 3 anos, ou a sua família vai mudar de residência e vai mudar para outro país daqui a alguns anos, você está procurando, nesse caso, não o máximo de retorno, mas sim estabilidade somado à previsibilidade. Então, se você vai viajar no exterior no curto prazo, ou se você já tem um gasto determinado no médio prazo, em questão de 1, 2 anos, você precisa ter uma aplicação que seja mais conservadora, que provavelmente vai render menos do que outras aplicações, mas que vai trazer a segurança que você precisa para esse objetivo. E antes de passar para os Estados Unidos, para a gente poder fazer um paralelo no Brasil, se você já tem uma viagem pré-determinada no Brasil, ou um casamento, ou algum custo, uma reforma da sua casa para daqui a tanto tempo, você tem duas opções. Ou você pode escolher uma aplicação pré-fixada, como por exemplo um título pré-fixado do governo, onde o risco de calote é praticamente zero, e você já vai pré-fixar uma taxa por aquele período, então você pode pegar uma aplicação pré-fixada de 6 meses, de 1 ano, 2, 3 anos, ou você pode optar pelo Tesouro Selic, que seria a solução mais apropriada para a maioria dos casos, porque é um título pós-fixado, ou seja, é um título que ele vai render mais sempre que a taxa de juros subir e ele vai render menos sempre que a taxa de juros cair. Mas o preço do título, ele raramente vai ter alguma oscilação negativa. Então, sempre que você tem um plano de curto prazo, ou seja, eu estou deixando de lado aqui o planejamento da aposentadoria, a construção do seu patrimônio, estou pensando em um objetivo de poucos meses ou poucos anos, aqui no Brasil você deveria optar por uma aplicação pré-fixada ou pelo Tesouro Selic, uma aplicação pós-fixada, que também poderia ser uma LCI, uma LCA ou um CDB do seu banco. Nos Estados Unidos e o mercado de renda fixa internacional em geral, nós não temos títulos 100% pós-fixados como o nosso Tesouro Selic. Os títulos de renda fixa, os títulos de dívida, eles são pré-fixados. Mas se o nosso objetivo aqui é segurança, é estabilidade, a opção mais apropriada é que você escolha títulos de curtíssimo prazo. E a solução para você são os Treasury Bills ou T-Bills, que são títulos emitidos pelo Tesouro Americano de curtíssimo prazo. Muitos deles com prazo inferior a 1 ano, e você vai encontrar títulos também com prazos inferiores a 3 meses ou 1 mês. Isso não significa que você precisa ficar segurando aqueles 3 meses ou aqueles 6 meses. Mas na renda fixa existe uma regrinha muito simples que quanto menor o prazo de um título, menor é o risco de oscilação que você corre. Portanto, a solução mais adequada para você que já tem um gasto
para daqui a pouco tempo seria exposição a títulos de curtíssimo prazo do governo americano. A forma mais simples e mais prática de você fazer essa aplicação é através de ETFs, fundos passivos que compram esses títulos. E para a nossa conversa eu separei 4 ETFs, depois eu tenho uma surpresa no final. São 4 ETFs muito semelhantes entre si, quase idênticos, que vão cumprir essa função no seu portfólio. Então, os 4 ETFs são, o primeiro, o BIL, o segundo é o SHV, o terceiro é o SGOV e o quarto é o TFLO. A gente vai passar por 2 deles aqui para você entender a dinâmica e conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, o primeiro deles é o SGOV. Perceba que só no nome ele já vai explicar o que o fundo faz. Então, o fundo chama iShares 0 a 3 Month Treasury Bond ETF. Então, é um ETF que tem bonds do Tesouro Americano de 0 a 3 meses, o que a gente considera no mercado financeiro de curtíssimo prazo. É praticamente, por mais que não seja exatamente, mas é praticamente um título pós-fixado. Então, é como se fosse o Tesouro Selic dos americanos. Perceba que esse ETF ele tem uma taxa de administração líquida de 0,05% ao ano, é extremamente barato, praticamente de graça, quase não tem taxa de administração. E o mais importante para a gente, se a gente está buscando segurança, previsibilidade, a duration dele, ou seja, o prazo médio dos títulos que estão nesse ETF, devem ser a menor possível. E se você olhar na tela, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, você vai ver que a effective duration, a duration efetiva desse ETF é praticamente 0. É por isso que eu disse que esse ETF é quase que um título pós-fixado, é como se fosse o Tesouro Selic lá dos americanos. O segundo ETF é o TFLO. Perceba que no nome a gente vai ter Treasury Floating Rate Bonds. Então, é um ETF com bonds, com títulos de dívida de taxa flutuante. Então, é um ETF pós-fixado. A taxa de administração também é muito baixa, é de 0,15%. E ele vai ter um rendimento muito parecido com o BIL, muito parecido com o SHV, muito parecido com o SGOV. E Renan, qual será o rendimento que eu vou ter nesses ETFs, nessas aplicações? Isso vai depender da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, quando você aplica no Tesouro Selic aqui no Brasil, você ganha a Selic, que hoje está em 13,75%, amanhã pode estar em 20% e no passado já foi 2%. Então, é uma aplicação pós-fixada. Você não sabe exatamente o quanto você vai ganhar, porque vai depender da taxa de juros daquele país. No caso dos Estados Unidos, a taxa de juros atual é de 5%. Então, se não houver nenhuma alteração, com esses ETFs você vai ter um rendimento bruto de 5% ao ano. Essa taxa pode aumentar se a inflação continuar elevada nos Estados Unidos, ou essa taxa pode cair, que é o cenário mais provável para os próximos meses. E uma segunda pergunta que você pode estar fazendo é: como eu devo me planejar para essa viagem que eu vou fazer? Será que você deve comprar de uma vez? Então você sabe que você vai gastar 20 mil reais nos Estados Unidos, você converte isso para dólar e compra de uma vez? Na minha opinião, não. Isso porque o investidor ele é um eterno arrependido. Então, sempre que você deixa de comprar um ativo que sobe muito, você se arrepende, porque você podia ter ganhado dinheiro. E sempre que você compra alguma coisa que cai, você se arrepende porque você podia não ter comprado. E de todas as variáveis do mercado financeiro, se você é profissional do mercado, você vai concordar comigo, o câmbio é a mais difícil de ser prevista, de ser projetada. Então, como ninguém tem uma bola de cristal e ninguém sabe quanto estará o dólar amanhã, é lógico que no longo prazo o dólar tende a continuar se fortalecendo, mas no curto prazo, em questão de semanas e meses, ninguém sabe muito bem para onde o câmbio vai. A minha sugestão para você é fazer um DCA, ou um preço médio. Então, você defina a data da sua viagem, a data do seu compromisso, veja quantos meses faltam para esse compromisso e faça um aporte todos os meses. Você pode fazer, se for um valor muito expressivo, você pode fazer todas as semanas ou a cada 15 dias. Mas o mais importante é você não comprar todo esse valor que você precisa para a viagem de uma vez, mas sim comprar de forma parcial. Dessa forma, se o dólar subir, você já vai ter comprado um pouco antes, e se ele cair, você vai comprar um preço mais baixo, e no final do período você vai ter um preço médio aceitável. Vários estudos, artigos mostram que essa é uma das melhores estratégias para você, quando você quiser se expor no exterior, fazer um preço médio, principalmente para você que vai ter um compromisso ou uma viagem e precisa desse dinheiro para poder gastar no seu compromisso. Esses 4 ETFs que eu recomendei, eles são apropriados principalmente para você que tem uma viagem no curto prazo, em menos de 6 meses ou 1 ano. Se você for precisar desse dinheiro com um prazo maior, ou seja, daqui 2 ou 3 anos, existe uma outra solução que será mais rentável. Por quê?
Esses 4 ETFs eles vão te render a taxa de juros dos Estados Unidos. Se você quiser ganhar um pouco mais correndo pouco risco, você pode emprestar o seu dinheiro para boas empresas americanas, o que a gente chama de comprar títulos corporativos, bons corporativos de boas empresas. E para isso você pode optar por ETFs específicos. E existe um conceito, na verdade são poucos os ETFs nos Estados Unidos com essas características, são os ETFs chamados de Target Maturity ETFs. São ETFs que compram bonds de empresas americanas de alta qualidade, empresas com rating de crédito, mas ETFs que já têm um prazo de vencimento. Então, 99% dos ETFs do mercado, eles não têm um vencimento. Então, aquele fundo vai continuar disponível enquanto tiver demanda, enquanto tiver investidores. Mas esses ETFs em específico, que eu coloco na tela para você agora, ele já tem um prazo de vencimento. Então, ele tem diversos títulos corporativos nele, com vencimento em 2025, 2026, 2027 ou 2028. Empresas são mais arriscadas do que o governo. Logo, sempre que você empresta para uma empresa, você ganha mais do que quando você empresta para o governo. Só que o ETF, como ele tem mais de 100, 200 papéis, você está super diversificado, então o seu risco é muito pequeno. E se você precisa desse dinheiro para apenas daqui 2 ou 3 anos, você pode comprar um ETF com um vencimento exatamente no ano que você vai precisar. Então, se o seu desembolso vai ser em 2027, você pode optar pelo ETF com vencimento em 2027. Dessa forma, você vai ter um rendimento superior aos títulos do governo americano. Você vai ter a liquidez quando você precisar no final daquele ano e você também vai ter a segurança porque você está investido de uma forma diversificada, porque é um portfólio que tem muitos bonds. Então você não corre o risco de uma empresa dar calote ou outra empresa quebrar. Em resumo, quanto menor o seu horizonte de investimento, menos risco você deve correr. Então você pode optar por aqueles 4 ETFs do governo americano, ou se você tiver um horizonte um pouco maior, mas que você sabe que você vai precisar daquele dinheiro, você pode optar por esses ETFs que já têm uma data de vencimento. Como ninguém sabe o câmbio de amanhã, a minha sugestão para você é fazer um preço médio. Compra toda semana ou todos os meses. Com isso você vai gastar a sua energia e o seu tempo planejando a sua viagem, o seu lazer, os seus passeios, sem se preocupar se o dólar vai estar alto ou vai estar baixo, porque você já se programou para comprar todas as semanas ou todos os meses. Me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de estratégia, se você tem alguma viagem para o exterior e como eu posso te ajudar nos próximos vídeos. Até a próxima!